Olá, alunos do sétimo ano do Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel de Física. Bom, pessoal, estamos de volta, né? Depois do recesso, né? Umas semaninhas aí de folga para descansar um pouco. Agora a gente está de volta com a nossa matéria. Então, pessoal, hoje a gente vai falar de calor latente, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou mostrar hoje o livro ali no virtual, não. Eu botei esses slides. Então, ficar ruim ficar mudando para um para o outro, às vezes trava. Então, eu tenho que apresentar uma tela de uma vez. Então, vou apresentar aqui os slides. Aí o livro vocês acompanham de vocês, tá? Então, peguem lá o livro, módulo 4, página 246. Tá? Já vou acompanhar o livro, porque tem um gráfico. Aí eu quero que vocês acompanhem o gráfico aí comigo, tá? Então, dá uma pausa aí no vídeo, pega lá o módulo. Aí abre na página 246, 246. Aí dá play de novo para continuar no vídeo. Então vamos lá. A nossa última matéria, né, foi de calor específico, né? Tá na página 245. O calor específico, né, a quantidade de calor necessário para 1 grama de uma substância, né, variar sua temperatura, né? Ou aumenta, né, recebe calor, ou diminui se cede calor, né? Aumenta 1 grau Celsius ou diminui 1 grau Celsius, né? Já no calor latente não tem variação de temperatura, tá? O calor latente, eu botei aqui essa definição, porque aqui no livro não tem uma definição assim, bem direta, igual tem no calor específico, que é ali naquele quadrinho amarelo da página 245, aqui no calor latente não tem. Então, eu botei essa aqui, ó. Então, copia aí, eu faço a anotação aí no livro, né? Nessa parte tem aqui na lateral, né? Tá em branco, talvez no meu, tá, né? Ou bota no caderno, se quiser. Então, ó, calor latente é definido como a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico, né, de 1 grama de uma substância. Então, aqui no nosso estudo, né, a gente vai se basear na água. Aqui o estado físico da água, né, sólido, né, gelo, líquido, né, que a água é estado líquido, e gasoso, né, que é o vapor. Tá, que eu usei o água porque é o que está usando aqui como exemplo no livro, né? Mas esse estado físico também serve para outras substâncias, né? Também tem sólido, líquido e gasoso. Vamos usar aqui na nossa explicação a água. Tá? Isso aqui é novidade para ninguém, né? Isso aqui vocês viram lá no primário. Então vamos lá. Começando aqui no gráfico. Variação de temperatura da água pura, né? Nas mudanças de estados físicos ao nível do mar. Aqui ele está falando nível do mar, então vamos rapidinho aqui, voltar lá na página, deixa eu achar, na página 239, tá? Lá embaixo, tá vendo, lá na página 239, né, tem os termômetros, né? A, escala Celsius, B, Fahrenheit, C, Kelvin. Vamos olhar aqui o A, que é o da esquerda. Aí tem duas linhas tracejadas, né? Uma embaixo e outra em cima. Vamos lá no de baixo, que está no zero, ó. Ponto fixo, perdão, de solidificação da água ao nível do mar. Então, é 0 grau, né? Solidificação. E lá em cima, no 100 graus Celsius, ponto fixo de ebulição da água ao nível do mar. Então, 0 grau é solidificação, né? Estado líquido para o sólido. E a 100 graus Celsius é o ponto de ebulição, né? Ebulição é a mudança do estado líquido para o gasoso. Eu coloquei aqui, ó, o nome dado às mudanças de estado físico. Ó. Sólido para líquido, fusão.
líquido para gasoso, vaporização. Gasoso para líquido, condensação. E líquido para sólido, solidificação. Tá? Anotem isso aí também, tá, pessoal? Então, vamos lá. Começando aqui, ó, no gráfico, ó, a linha que está na vertical, né? Vertical em pé, é a temperatura, em graus Celsius. A linha que está na horizontal, deitada, quantidade de calor. Aqui na temperatura tem numerada, né? Menos 20, 0 e 100. A quantidade de calor ele não botou nenhum valor, não. Então, vamos lá. Começando lá no 1. Tá aqui os cubinhos de gelo, ó. Começa em menos 20 graus Celsius. Menos 20 graus Celsius, né? A água está no estado sólido, né? Gelo. Aí tá vendo aqui essa linha azul vindo para cima, né? Chega a 0 grau, né? Foi recebendo calor, né? Chegou a 0 grau. 0 grau é ponto de solidificação, quando está passando do líquido para o sólido, mas também é ponto de fusão, que é quando está passando do sólido para o líquido, tá? É o que está acontecendo aqui. Chegou no ponto de fusão, ó, sólido para o líquido, tá vendo? Tem aqui aqui no 0 grau, ó, bem do lado, tem aqui um cubo de gelo, uma gota d'água. Está dizendo que está indo do sólido para o líquido. Aí tá vendo aqui, ó, que tem uma linhazinha azul aqui, ó, no 0 grau, bem pequenininha, na horizontal. Isso aqui, o que isso quer dizer? Que para essa massa de gelo, né, esses cubos de gelo, passarem do estado sólido para o líquido, né, eles precisam receber calor até que todo esse gelo vire água. Então, no calor latente, né, aqui no estilo do calor latente, o que acontece? Quando recebe calor, né, não tem variação de temperatura, tá vendo? Não vai para cima, nem para baixo. Continua no 0 grau. Ele recebe calor, não varia a sua temperatura, até mudar completamente o estado físico. Depois que esse gelo vira água, começa a subir a temperatura, tá vendo? Tá vindo aqui na horizontal, virou água, começou a subir a temperatura. A linha azul foi para cima, né? Que é aqui no 3, que só tá a gotinha de água. Aí chegou até o 100 grau. Aí, a partir do 100 grau, ó, a gente viu que é ponto de vaporização. Vaporização, mudança do estado líquido para o gasoso. Aí, para essa água, né, estado líquido, virar vapor, ela precisa receber calor. Então, continua lá recebendo calor, que está aqui no 4, ó. Gotinha e essa nuvem. Agora ela recebe uma quantidade enorme de calor, tá vendo? A linha azul está bem grande, ó, tá percorrendo, ó. Tá indo bastante aqui para a direita, até chegar lá no ponto final, né? Que aí essa água virou todo vapor e continuando recebendo calor, aí ela vai aumentando a temperatura, tá? Então vamos ler aqui. De acordo com o gráfico, o que ocorreu com a temperatura e o estado físico da água nos trechos indicados por algarismo romano, né? Aí o trecho 1 foi de menos 20 a 0, né? Como é que é? Estado físico da água, né? O gelo aumentou essa temperatura até chegar a 0 grau. No trecho 2, ele continuou recebendo calor, mas foi para mudar de estado físico, né? Do sólido para o líquido, sem variar a temperatura. No trecho 3, quando ele já era água, né? Água no estado líquido, ele aumentou sua temperatura, né? Continuou recebendo calor e foi aumentando sua temperatura até chegar aos 100 graus Celsius. Nos 100 graus Celsius, que ali já chegando no trecho 4, ele continuou recebendo calor, mas dessa vez foi para mudar de estado físico, né? Do líquido para o gasoso.
ela continua recebendo calor, a linha aqui indo para a direita, né, essa linha azul, até chegar lá no ponto 5, que essa água virou todo vapor, né? E daí, continuando recebendo calor, esse vapor foi aumentando sua temperatura. Né? Então vamos lá. Ao analisarmos o gráfico acima, podemos notar que nos trechos 1, 3 e 4, a água recebeu calor e aumentou sua temperatura. Nos trechos 2 e 5, a água recebeu calor, mas não ocorreu variação de temperatura, e sim mudança de estado físico da matéria. A quantidade de calor fornecida ao material durante essa mudança de estado físico, por unidade de massa, é chamada calor latente ou calor de transformação, né? Que é calor latente, né? Vocês podem botar essa definição aqui que eu botei nesse slide. Cada material possui a temperatura específica na qual ocorre mudança de estado físico da matéria, né? Então, cada material tem o seu calor latente, tá? A água tem o seu, o álcool tem outro, o ferro tem outro, tá? O chumbo tem outro e por assim vai. Cadê? Cada material, isso, que ocorre a mudança de estado físico da matéria. Enquanto essa mudança ocorrer, sua temperatura permanece constante, né? Enquanto está tendo mudança de estado físico, né? Ele não varia a sua temperatura, né? O que acontece no trecho 2 e 5, aqui do gráfico. Para uma unidade de massa de determinado material, a quantidade de calor que ele deve absorver para mudar de estado físico sólido para líquido é chamado calor latente de fusão, né? Fusão, aqui, sólido para líquido. Se esse material ceder essa mesma quantidade de calor, ocorre mudança do estado físico líquido para o sólido, tá? Recebe calor, né? Ele vai do sólido para o líquido. Se ele tiver no líquido e quiser ir para o sólido, né? Por exemplo, a gente bota água lá no congelador, né? Fazer cubinho de gelo. Ela vai, você bota lá, quando ela chega no 0 grau, né? O calor que ela começa, ela cede, né? Calor, e aí ela começa a passar do estado líquido para o sólido, que é a solidificação. Tá? O processo pode ser tanto para cima, né? Recebendo calor, quanto cedendo calor, né? Olhando aqui no nosso gráfico, voltando, né? Já a quantidade de calor que o material deve absorver para mudar do estado físico líquido para gasoso é chamado calor latente de vaporização. Se o material ceder essa mesma quantidade de calor, ocorre mudança de estado físico gasoso para o líquido, né? Recebe calor, né? Vai do líquido para o gasoso. Cede calor, vai do gasoso para o líquido, né? Ai, acho que meu dedo. Aí depois, né, na parte 247, começa a parte das contas, aí a gente vê na próxima aula. Por hoje a gente vai ficando por aqui, né? Espero que tenha entendido. Isso aqui é o calor latente, é o conceito de calor latente, que é utilizado na mudança de estados físicos e não tem variação de temperatura. Aí, essas mudanças de estados, eu pedi vocês anotarem, né? A definição de calor latente. Isso aqui eu acho que todos já sabem, né? Mas se quiserem anotar, pode anotar também. Isso aqui eu vou cobrar. Um deles já vai cair na folhinha e na prova também, naquelas questões teóricas que caem na prova, eu cobro essas. Eu vou cobrar essas coisas aqui para vocês, tá bom? Então é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.